Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso Evangelho no Lar, nessa sexta-feira, dia 1º de outubro, nosso 69º encontro. Que possa, levarmos aqui, aprendermos aqui junto, essas experiências do amor, da fraternidade, levando luz, levando sentimentos nobres para o nosso coração, a paz, o amor, a compaixão, que possa essa paz nos envolver cada dia mais para o mundo nós que precisamos, né? Nosso mundo está muito doente, né? As pessoas em geral, o mundo em geral, né, muito doente, com os pensamentos muito assim, não adequados, né? Nas questões que passamos, nas questões que vamos vivenciando, nas questões que vamos visualizando, mas podemos melhorar assim, da melhor forma possível, tendo de nós sempre um melhor meio de podermos auxiliar no bem. Como falamos na semana passada, na palestra, né, de ocitocina, que é um hormônio, né, que a gente libera ele a partir do momento que a gente passa a auxiliar sem reserva, sem querer nada em troca, apenas pela paz, apenas pelo o sentimento, né, de querer bem, de auxiliar uns aos outros. Então a gente possa nesse exato momento estarmos juntos nessa reflexão, nessa paz uns pelos outros. Como falei na semana passada, né, quando a gente assiste até o momento de alguém que pratica caridade, a sua vida, as suas experiências de vida pela caridade, desses grandes, né, homens e mulheres, né, como Madre Teresa, Irmã Dulce, Divaldo, Raul Teixeira, Allan Kardec, Bezerra, né, Chico Xavier, Mahatma Gandhi, não sei se já falei. Então, quando a gente vai vendo algo, assiste algo, aquilo nos comove, aquilo nos desperta em nós sentimentos a qual podemos também praticar e fazer. Eu lembro que quando assisti algumas palestras do Divaldo aqui em Brasília, aquilo lá tocava de tal forma que quando eu saía de lá, eu saía ocitonado, né? Ocitonado de tanto hormônio que era liberado só em assistir as histórias ali contadas pelo Chico, pelo Divaldo. E quando chegava, né, no apartamento que eu morava, eu fazia aquela reflexão, emitia o pensamento e ainda ouvi uma resposta, né, de que podemos também fazer algo igual, né, também podemos, né, e que Deus abençoe cada um de nós quando a gente vai se propondo a atuar da melhor forma. Vamos para a nossa leitura de reflexão nessa noite de hoje, pelo recado do meu coração, por médio, né, José Carlos de Luca, pelo espírito de Bezerra de Menezes. A melhor cirurgia espiritual. A melhor cirurgia espiritual. Vamos ler-las. Que meus filhos não se enganem. A melhor cirurgia espiritual que o alto nos pode conceber é a cirurgia moral. Que os ensinamentos do Cristo nos proporcionam a maior parte das doenças na Terra é pura falta de vivência dos ensinamentos do Mestre. Então a maior parte das doenças da Terra, é pura falta de vivência nos ensinamentos do Mestre. Nossa maior doença é o mesmo a hipertrofia do ego. A hipertrofia do ego. E a caridade é o melhor remédio para esse terrível mal. O homem ainda se ilude muito com a matéria física que o envolve, acreditando que somos apenas o corpo que vestimos. O Espiritismo cura a nossa deficiência visual, ao nos mostrar que somos espíritos momentaneamente
revestidos de um corpo carnal, de uma veste transitória, que não tem vida sem a presença do Espírito. Daí porque os nossos melhores investimentos no campo da saúde devem se voltar para a elevação da nossa alma através da elevação dos pensamentos e das atitudes. O pensamento fixo no bem bombeia elementos químicos poderosos para a harmonia do corpo físico. Então, daí os nossos melhores investimentos no campo da saúde devem se voltar para a elevação de nossa alma através da elevação dos pensamentos e das atitudes. Essa elevação dos pensamentos é a forma de a gente visualizar algo que a gente vê na vida. O que a gente está vendo? O que você está vendo, né? O que eu vejo, como eu vejo, como nós estamos vendo as questões. Na forma que vamos vendo, muitas vezes a gente está fazendo projeções. Algo que a gente está visualizando, uma coisa que a gente visualiza, a qual talvez a gente tenha uma forma de um pensamento. Mas se a gente olhar de um outro prisma, de uma outra forma, talvez pela forma da paz, talvez pela forma do perdão, ou talvez pela forma de podemos ter algo parecido também. Se a gente for olhar por outras formas, a gente muda até a forma da vibração ao olhar uma questão que a gente vê. Daqui, dali, do mundo, do sistema, das pessoas em geral, né? Então tá bom. O pensamento fixo no bem bombeia elementos químicos poderosos para a harmonia do corpo físico. A ação caridosa, já fala da caridade, quando perseverante e desinteressada, aí, repetiu aquela questão, que libera esse hormônio da oxitocina. Esse oxitocina está ligado à questão da ação da caridade. Quando perseverante e desinteressado. Gente, a caridade deve ser perseverante e desinteressada. Eu fiz uma caridade aqui, e me aconteceu algo que não foi bom na minha vida, e eu já paro. Não, a caridade deve ser persistente, perseverante. Sempre fazermos, né? Perseverante, continuamente. E desinteressada, porque nós temos que mudar algo em nós. Aí vai falar, irriga o nosso corpo com as mais elevadas energias geradoras do bem-estar e da saúde integral. Quando o homem vive os ensinamentos de Jesus, ele está se autocirurgiando espiritualmente todos os dias. Vou repetir porque essa aqui é uma mensagem que é bom de colocar na cabeceira da nossa cama para ler todos os dias. Quando o homem vive os ensinamentos de Jesus, ele está se autocirurgiando espiritualmente todos os dias, prevenindo-se de muitas moléstias que lhe custeariam dores e lágrimas. Não estamos querendo afirmar que a criatura humana deve ser desleixada com o corpo carnal, ignorando os cuidados que precisa tomar no campo da preservação do maquinário físico, mas que não pode esquecer que é o espírito quem dá vida à matéria e que, portanto, precisa cuidar com mais atenção das causas do que das consequências. A gente deve buscar o quê? As causas, mais do que as consequências. Devemos cuidar do corpo físico, igual falou. Mas quem dá vida a esse corpo aqui, físico, é o espírito. Por isso que quando morre, não é o espírito que morre, é o corpo que morre. Parou de dar o quê? Estímulo ao corpo físico e se desligou-se dele, voltando à pátria espiritual. Então, na realidade, o que a gente deve trabalhar é essa cirurgia espiritual, né? Que está ligado, né? A essa hipertrofia do ego. Então, a gente tem que fazer essa cirurgia do ego continuamente, todos os dias, através do quê?
da questão dos ensinamentos do Cristo. Então, como é que funciona esses ensinamentos do Cristo em nossas vidas? Funciona a partir do momento que a gente começa a olhar o mundo, as questões, as pessoas, ou pelo menos a nós mesmos, nas questões que está acontecendo e nas projeções, a forma de como Jesus fazia ou como Jesus praticava e olhava essas questões de vida um com o outro, nas relações uns com os outros. Então a gente pode mudar. A gente pode mudar a nossa forma de cultura, né? Nossa forma de sempre agir de uma forma, às vezes, equivocada. Porque a gente vai vivenciar tudo que a gente vai sentindo. A gente vai sentindo várias coisas conosco durante o dia. Tristeza, alegria, raiva, ódio, e assim por diante. Solidão e mais ainda, né? A gente vai ter que se adaptar a tudo que vai nos acontecendo, as coisas que vai sentindo, a gente vai sentir. Não tem como a gente afastar daquilo que a gente vai sentir. A gente vai sentir no momento da solidão. Se a gente vai sentir, a gente vai ter que se adaptar àquela escolha que fizemos. Porque na verdade tudo é um processo de escolha, gente, que a gente vai escolhendo. Quando a gente vai escolhendo tais questões dos nossos pensamentos, vai tendo questões que a gente vai atraindo nas nossas vibrações. Tá certo? Vamos para a nossa oração de abertura. Então, Senhor da vida, que as bênçãos que possam tocar nosso ser, através nesse ponto de nossa mente, no centro de nosso cérebro, no hipotálamo, através desse chakra do coronário, no centro da cabeça, possa aqui nos envolver com sentimentos nobres de que nós necessitamos, para uma saúde mais integral do espírito sobre a matéria, a qual estamos aqui para podermos melhor desenvolver em nós. Não é o cavalo que domina o seu dono, é o dono que domina o seu cavalo. O corpo é como o cavalo e o espírito é o dono, comandante a desse corpo, a qual o corpo só vive pela força do espírito, que domina a matéria. E para dominar a matéria, dependemos da nossa própria ação no bem, com o Evangelho do Cristo em nossas vidas. Que possamos, no Evangelho da noite, nas reflexões da noite, cada vez mais crescer em nossas lições íntimas do Espírito sobre a matéria. Há muito ainda que se avançar, que se descobrir, que aprendermos, mas que a gente não possa jamais afastar-se do espírito nobre e viver apenas pela matéria. Que possamos alcançar mais o sentimento de elevação, a qual a gente vê pelo exemplo desses grandes homens e mulheres que aqui visitaste a Terra, como Cristo, Maria, e assim por diante, cada um se desenvolvendo as suas potências espirituais. Como Paulo de Tarso, João Evangelista, Pedro, cada um no seu exemplo, batalhando nas conquistas interiores do Espírito sobre a matéria, possa iluminarmos as nossas vidas e crescer mais nos propósitos que necessitamos, desenvolver mais o amor em nossas vidas, mais a compaixão, que ilumine nosso Evangelho desta noite de hoje. Em nome da espiritualidade maior, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de nossa Mãe Santíssima, que assim seja. Vamos com uma lição, do Evangelho. Abrimos num tópico do capítulo 15, fora da caridade não há salvação, e como há vários temas aqui, maior mandamento, necessidade de caridade segundo Paulo,
fora da igreja na salvação, ou fora da verdade na salvação. E aí tem outros tópicos, mas a gente vai ler a necessidade da caridade segundo Paulo de Tarso. Nessas lições, vamos entender um pouco elas. Vamos ver se a gente consegue aqui entender elas um pouco mais. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e como símbolo que retine. Tudo, gente, é a caridade. Mas tá, vamos continuar. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse em todos os mistérios, tivesse ainda todos os mistérios, e tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, ainda que eu tivesse toda a fé possível, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E mesmo que houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada serviria. Eu vou falar um pouco desse tópico para a gente continuar, porque são muitos tópicos sendo falados. Paulo de Tarso provavelmente viu as ações das pessoas, as atitudes das pessoas. Como é que se vê essas questões? Como é que a gente faz reflexões sobre nesses pontos de vista mais profundos? Quando a gente trabalha para o bem, a gente vai observando nossos sentimentos. A gente vai observando a nossa evolução. A gente vai observando o nosso crescimento pessoal. Nesse processo desse crescimento nosso, a gente também vai observando o crescimento geral ou o entendimento das pessoas. Os pontos de vista também, os seus aprendizados pela questão do bem, as suas dificuldades, tá. A questão toda aqui é que o Paulo de Tarso de alguma forma observou que existia gente com certo conhecimento. Esse conhecimento é o seguinte. Por exemplo, tem gente que tem o evangelho, né, no caso, igual a Bíblia, por exemplo, na ponta da língua. Não é verdade? Tem gente que tem certos livros conhecidos na ponta da língua. Tem esse conhecimento na ponta da língua, né? Mas o que acontece? O importante não é ter essas questões na ponta da língua. Nada disso aqui é tão importante conhecer com todos os detalhes assim, mas na visão material. Isso não é importante. Pois o que é mais importante, na realidade, é a gente ter o valor verdadeiro mais profundo do bem. Porque, ok, o que falo? Até se eu entregar meu corpo para ser queimado. Tem gente que entrega mesmo o corpo para ser queimado. Tem gente que entrega o corpo para ser crucificado. Tem gente que entrega o corpo para ser autoflagelado, né? Essas coisas, autoflagelação e assim por diante. Tem gente que faz essas questões. Mas o que adianta fazer isso se a gente está apenas fazendo uma questão que não está ligado ainda a uma caridade verdadeira? Como a gente citou aqui na semana passada, desse hormônio de ocitocina. Então, não vai bastar apenas a gente falar, tá, lembrei de uma frase. Palavras, de um filósofo, né? Que palavras, deixa eu ver, não é palavras, deixa eu lembrar da frase. Conhecimento ou palavras não dizem nada, e sim atitudes, né? Então, conhecimento ou palavras, palavras não significam nada. O que significa são atitudes. O que quer dizer isso, na realidade? É que eu vou fazer com aquilo que eu adquiri como conhecimento. E nesse filósofo ele ensinava o silêncio, né? A gente precisava desenvolver outras habilidades, que não precisava nem a gente falar.
Não há necessidade de ficar falando. Há necessidade da gente ter atitude de fazer. Eu vejo de vez em quando um falando, o outro colocando isso, colocando aquelas ideias, muita gente falando certas coisas, ou contando certas coisas, ou até contando tudo sobre o que acontece, do seu conhecimento lá da Bíblia, por exemplo, da Bíblia, né? Conhece todos os pontos, mas é só palavras. Obras, cadê as obras? Não tem obras. Atitudes, na verdade. O que esse filósofo quer dizer? Palavras não significam nada. Atitudes é tudo. Atitudes é a obra. Então aqui a pessoa pode ter essa língua, pode ter essa questão toda, né? Pode saber falar isso, falar aquilo e tudo mais, mas é a questão de ligar de atitude, começar a se modificar. Então como é que a gente se modifica? Por exemplo, quando a gente vê uma ação igual aquela, quando Jesus viu aquele exemplo da mulher que ia ser apedrejada, por exemplo. Quando a mulher ia ser apedrejada, estava ali todo mundo pronto para fazer aquela ação, Jesus olhasse bem e falasse assim: atire a primeira pedra, que é que nenhum pecado tivesse. Na verdade, quando Jesus olhava aquela visão, aquela questão toda, aquele processo, ele olhava de uma visão mais profunda da caridade. Ele olhava o seguinte: o que adianta eu querer julgar algo de alguém ou uma ação de alguém? Opa, já vou pegar logo aquele defeito e já vou logo condenar aquela pessoa. Tudo bem, mas eu vou condenar um defeito? Por que eu vou condenar um defeito de uma pessoa? Logo de imediato. Logo quando eu vejo, eu quero logo condenar. De alguma forma eu estou sentindo ameaçado em alguma coisa. Ou no orgulho, no ego, ou mais ainda, porque também tem algum defeito também, parecido, ou igual, ou pior. Mas eu quero logo atacar o defeito daquela pessoa, imediatamente, porque jogando logo a pedra, é como se eu já atacasse o defeito da pessoa, desonrasse a pessoa, humilhasse aquela pessoa. A qual, como se eu achasse que eu também não tenho. Então, quando a gente vai olhar um defeito de alguém, a gente tem que ter cuidado, que os nossos defeitos serão mostrados. Assim fez Jesus, quando escreveu na terra os pecados: ladrão, corrupto, assassino, adúltero. Então ele escrevia palavras naquela terra. Não é colocar na Bíblia, mas nos livros espíritos são falados. Então ele escrevia certas palavras ali. E ali naquelas palavras que ele escrevia, as pessoas iam olhando os seus defeitos. Então não é a questão de julgar, então não é a questão de falar. Nem eu falar do defeito da pessoa, mas eu olhar as questões de outro prisma. Quando a gente vai olhar para o espírito, por exemplo, né, o espírito não tem sexo, né? Quando a gente vai olhar para o espírito, a forma do espírito viver, ela é diferente da forma de viver na Terra, por exemplo. A forma dele se viver na Terra, da sua história na Terra. A sua história na Terra, ela é diferente, que na Terra temos o sexo. Mas no espírito, da essência do espírito, não tem o sexo. Então a forma de visão dele é diferente do que aqui. Aqui é uma construção que o espírito vai ter. A partir do momento que ele vai conhecendo as questões da matéria, do corpo físico, então ele vai conhecer as coisas aqui. Que é diferente porque aqui a gente trabalha para quê? Para a reprodução, né? Então a gente vai trabalhar por uma questão. Aqui tem uma questão. No mundo espiritual é outra questão. É outros sentimentos. Mais nobre, né? Então vamos continuar. A caridade, aí ele vai falar então: de nada servir, de tudo isso, de nada me serviria, de tudo aquilo nada me serviria. A caridade é paciente. Então ele começa a ensinar o que é caridade. Então ele é paciente. Se a caridade é paciente, como é que eu vou agir então daqui para frente nas relações? Aí ele vai ensinar mais ainda, ó. A caridade é paciente. Primeiro ele falou tudo o que é se eu tivesse a língua dos homens, a língua dos anjos, não tiver caridade, serei como um bronze, como símbolo que retine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, esse dom da profecia, ele conhecia tudo isso aqui lá, do comportamento do ser humano, porque o ser humano se comportava dessa forma. Se eu tivesse o dom da profecia, então as pessoas falavam das profecias que estava escrito, que penetrasse todos os mistérios, então as pessoas penetravam nesses mistérios, tivesse perfeita ciência de todas as coisas, então
Então tinha uma perfeita ciência ali. Ainda que tivesse toda a fé possível, toda uma fé possível, a ponto de transportar montanhas, mas não tivesse caridade, nada sou. Mesmo que tivesse distribuído os meus bens, distribuído os bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu próprio corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Aí vai ensinar o que é caridade. Caridade, ela é paciente. Ela é paciente. É branda e benfazejada. A caridade não é invejosa. Então a gente vai mudando a nossa forma de ver. Não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa. Não cuida de seus interesses. Não se agasta. Não se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, nem se rejubila com a injustiça. Tá vendo? Nem se rejubila com a injustiça. Mas se rejubila com a verdade. Tem algo aqui nessa questão da verdade que ele fala. Tem alguma coisa aqui para a gente observar nessa questão. Ó. Mais se rejubila com a verdade. Tudo suporta. Tudo crê. Tudo espera, tudo sofre. Dessa verdade para frente aqui, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre, já é uma parte maior. Já é dos espíritos nobres que a gente já vê. Khalil Gibran, nas suas reflexões, e aí por diante. Agora, pois, permanece essas três virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Mas, dentre elas, a mais excelente é a caridade. Então, dentre elas, a mais excelente é a caridade. Porque a caridade, todos nós podemos praticar. Todos nós podemos viver como aqui ensinou nessa mensagem. Nessa mensagem que a gente leu de abertura, a gente viu uma lição que falou bem assim, ó. Quando o homem vive os ensinamentos de Jesus, ele está se autocirurgiando, espiritualmente todos os dias, prevenindo-se de muitas moléstias que cochiram as dores da alma, né? Então a gente está todos os dias fazendo uma autocirurgiando. Nós mesmos vai ser autocirurgiando, como falou aqui, ó. Se rejubila-se com a verdade, tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. É se autocirurgiando o ego, autocirurgiando o nosso ego. E a maior de todas é a caridade. Existe a fé, a esperança, né? Essas três virtudes, fé, esperança e caridade. Mas a maior delas, dentre elas, é a caridade que cada um de nós pode fazer, dar de si, desinteressadamente, igual falou aqui. Desinteressadamente. Quando perseverante, a ação caridosa, quando perseverante e desinteressada, irriga o nosso corpo com as mais elevadas energias geradoras do bem-estar e da saúde integral. Então essas são as lições para nós. E aí fala os Espíritos. Paulo compreendeu de tal modo essa grande verdade, que disse: ainda que eu tivesse a língua dos anjos, que tivesse o dom da profecia, que penetrasse em todos os mistérios, que tivesse toda a fé possível a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de todos do mundo, do ignorante e como do sábio, do rico como do pobre. E porque independente de qualquer crença particular, faz mais, define a verdadeira caridade,
mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. A caridade, gente, está situada em todo esse ponto. Então não é o conhecer todo o Evangelho, toda a Bíblia, não é conhecer todos esses detalhes das questões. Porque o que está aqui é a caridade, que ela está para o pobre, para o sábio, para o rico, para o ignorante, né? Para qualquer pessoa, independente da sua crença particular. A caridade é o que une todos. A caridade é o que une os povos. A caridade é o que une as religiões. A caridade é o que une todos em um bem comum, de auxiliar a todos. Esse é o trabalho que nós temos que estar buscando a fazer aqui, mais uns pelos outros, né? É a caridade. E a caridade é isso, ela é paciente, é branda, é benfagesa, não é invejosa, não é temerária, nem se precipita com nada, né? Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suporta, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça. E aí fala, mas se rejubila com a verdade, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Essas são as lições para nós dessa noite de hoje, para a nossa reflexão, e que Deus nos ilumine, nos abençoe, né? E nos proteja. Vamos fazer nossa oração. Quanto tempo? Hã? Tá. Senhor, que nosso irmão, né, Paulo de Tarso, que foi nosso inspirador nesse evangelho de Jesus para cá, a qual não conheceste Jesus em vida, mas foi conhecer Jesus na estrada de Damasco, quando ali Jesus apareceste para ele, e aí daí para frente tornou-se o novo homem, porque antes ele era esse homem que conhecia tudo, como falou que ele mesmo nessa mensagem poderia conhecer tudo, ele mesmo vivenciou essa história, porque antes ele era Saulo de Tarso, e o Saulo era o perseguidor do cristianismo, pois conhecia a lei, conhecia profecias, conhecia tudo da lei de Moisés, toda a filosofia conhecia de todas as pontas e se dedicava só àquilo. E perseguia os cristãos porque não era um novo ensinamento que vinha de Jesus, a qual, quando ia para Damasco, se encontrasse com Jesus em espírito, naquele radiante luz, que deixou cego em aqueles instantes. E ele perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Vá a Damasco, que lá eu direi que fazeres. E aí ele foi embora sozinho, largou os guardas, largou aquela vida já velha, e lá foi ser curado da vista, despertado para essas lições do Cristo, a qual começou a compreender, como aqui ele compreendesse, de que não valeria nada aquele conhecimento se não tivesse uma caridade, pois só aquele conhecimento sem a caridade a gente não tem união. Não existe a união das nações, não existe a união das religiões, não existe uniões dos homens, das mulheres, do pobre, do rico, de todos. Não existe a união de ninguém. E só ele, Paulo de Tarso, com essa experiência, trouxe essa lição sobre a caridade vivida em sua vida, vivida dentro de seu ser, o seu sangue, mostrasse o ponto de vista e mostrasse na prática o bom combate, que combateste sim as lutas internas do homem velho para nascer o homem novo, vencendo o seu ego, fazendo essa cirurgia moral todos os dias, sendo perseverante na caridade. Essa é a lição que Paulo nos trouxe. Que possa ser uma reflexão para cada um de nós. Que possa ser uma cura de nossos egos, de nossas dores, de nossas doenças da alma. Hoje aparecer. Que assim seja. Então, até a próxima oportunidade a todos. Agradecido.